Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um quadro aí da nossa mensagem do dia. Hoje vamos meditar em 2 Reis, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, que diz assim, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1 e 2, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pois bem, meus irmãos, esta história nós já conhecemos, é bem conhecida, mas ela vem trazer uma mensagem para nós de paz, de refrigério, e que Deus tem uma solução para nós em situações, em momentos que nós nem imaginamos. Quando pensamos que não tem mais saída, nós vemos a mão de Deus operar. Para esta viúva aqui, ela havia perdido o seu marido, e agora estava na iminência de perder os seus 2 filhos, ou seja, a única esperança que ela tinha eram os seus 2 filhos, porque naquele tempo os filhos era quem cuidava da casa, Então a esperança dela era que os seus filhos logo pudessem, assim que tivesse a idade, pudesse cuidar dela. E ela agora está na iminência de perder os seus filhos. Não basta ter perdido o seu marido. Mas ela vai atrás do profeta Eliseu e vai dizer que o seu marido, vou resumir para os irmãos, acompanhava o pastor o profeta Eliseu. Ele fazia, porque existia naqueles tempos a escola dos profetas, e ele era alguém que estava vivendo, junto com o profeta Eliseu. E ela vai atrás do profeta Eliseu dizendo isso: olha, o meu marido te servia, e agora o que eu faço? E aí Eliseu vai perguntar o que ela tem em casa, e ela vai responder que ela só tem um restinho, de azeite lá numa vasilha, resumindo aqui para os irmãos. O que era isso, meus irmãos? Nada. Às vezes a gente não tem nada no bolso, às vezes a gente não tem nada na despensa, às vezes a gente não tem nada na geladeira, mas na hora que a gente menos imagina, com o pouquinho que nós temos, Deus entra com provisão, Deus entra com providência, e vai dizer para ela pedir vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, e ela fechar a porta e começar a deitar aquela vasilha nas outras vasilhas que ela pegou emprestada. E ali a gente vê, quando nós lemos toda a história, nós vamos ver que abundância, que agora, depois de cheio todas as vasilhas, ela volta no profeta, e ele vai falar: vende e vive do resto, e paga, vende, paga as dívidas e vive do resto. Ou seja, era muita coisa, era uma bênção extraordinária, meus irmãos. Não era apenas razoável ou simplesmente para pagar as contas, não, ela ia viver do resto, ou seja, ia sobrar para ela viver. Meus irmãos, o que devemos aprender aqui com esta viúva é que temos que ter depósito com Deus. O seu marido plantou, o seu marido tinha um depósito com Deus que às vezes ele mesmo não usou, vamos dizer assim, mas ela agora precisava. E agora ela vai atrás do profeta, e através do seu marido que tinha o depósito, ela é abençoada, ela e a sua casa ali, os seus 2 filhos, O que nós aprendemos é termos depósito, ou seja, buscarmos estar mais na presença de Deus, agradando, porque há dias maus em que não conseguiremos buscá-lo, em que as forças vão se embora, em que a motivação, o ânimo vai se embora, e não vamos conseguir buscá-lo com toda a intensidade. E esta viúva aqui agora lembra deste profeta, que o seu marido o servia, andava com ele. Meus irmãos, não cessemos, não deixemos de buscar a Deus, não porque Ele tem algo para nos dar ou porque Ele vai nos abençoar, é porque no momento da aflição Deus vai nos ajudar, Ele vai entrar com assistência. Nós servimos a Deus pela sua infinita misericórdia, porque Ele cuida de nós. Imagine para esses filhos, eu fico aqui imaginando, imagina para esses filhos aqui, desta viúva,
o testemunho, a mensagem que eles tiveram dessa misericórdia do Senhor aqui, dessa multiplicação do azeite, meus irmãos. Então não cessemos de buscar a Deus, tenhamos depósito, porque Deus é um Deus que opera milagre na nossa vida. Outro ponto que a gente aprende aqui na lição, que Deus faz grandes coisas, meus irmãos, através das pequenas coisas, não precisa de muita coisa. Lembra da multiplicação, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos? O que era isso? Aquela multidão, quase 5.000 homens, quando a gente lê. O que era 5 pães e 2 peixinhos? Nada. O que era aqui essa botija, já no finalzinho com azeite? Nada. Mas Deus faz grandes coisas, meus irmãos, com o pouquinho que nós tivermos. Amém? Então busque a Deus, tenha depósito com Deus, consagre a sua vida a Deus, descansa nele, trabalhe na obra do Senhor, faça aquilo que Ele tem te mandado fazer. Amém, meus irmãos? Fique com esta mensagem, que Deus continue falando aos nossos corações, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.